olha para cá para nossa primeira questão, galera. Questão fresquinha, amigo. Questão fresquinha. Caiu no concurso da Escola Naval deste ano, né? 2021 para ingresso em 2022. Na verdade, nós vamos resolver duas questões dessa prova da Escola Naval 2022 hoje na nossa live. Deixa eu testar o Jansen se ele tá ligado ali na outra câmera também. Eu falei que eu ia testar. E agora eu vou olhar para essa aqui e para aquela ali e para essa aqui e para... Rapaz, ele tá rápido aqui no gatilho. Tá rápido. Beleza. Volta para cá, volta para cá. Então tá aqui, ó, a minha primeira questãozinha. Suponha que o conjunto solução da equação 5x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 7x menos 4x ao quadrado mais 7x menos 2 igual a 0 é x1, x2 e x3. Ele está me dizendo aqui que eu tenho uma solução tripla, né? 3 possibilidades ali de soluções para aquela equação. Se a equação polinomial p de x igual a 0 apresenta 5x1, 5x2, 5x3 como conjunto de solução, então ele está me falando que tem uma outra equação polinomial também. Aqui eu tenho uma equação polinomial do terceiro grau, né? Ele está me falando que existe uma outra equação polinomial, que ele chamou de p de x, não tem problema não, né? Que apresenta essas raízes aqui, ó, tá vendo? Como conjunto de solução. E aí ele quer a opção que apresenta a soma dos coeficientes dessa nova equação polinomial, p de x. Ok? Então, o que eu preciso fazer para desenrolar essa questão? Eu preciso achar uma equação parecida com essa, cujas raízes sejam 5 vezes as raízes da anterior. Ok? Tranquilo? É nisso que nós vamos focar nossas atenções e eu vou te dar um super bizu. Vamos lá! Começar a coletar nossas informações aqui. Então, olha lá. Ele me deu essa equação polinomial que tem como raízes x1, x2 e x3. Beleza. E aí ele disse que existe uma outra equação polinomial p de x igual a 0 que apresenta 5x1, 5x2 e 5x3 como conjunto de solução. E aí olha para cá a pergunta. Ele quer a soma dos coeficientes dessa nova. Então precisa achar ela completinha ali, né? E depois achar a soma de todos os coeficientes. O que você deve observar é o seguinte. Olha para cá, meu filho. Aqui são as raízes da primeira, não são? E as raízes da segunda são essas aqui. Perceba que as raízes da segunda são o quíntuplo das raízes da primeira. Percebeu? Se isso acontece, eu posso usar a primeira como referência para achar a segunda, já que todas elas estão sendo multiplicadas por 5. Aí, Jansen, olha para essa câmera aqui então. Daí você vai perceber um detalhe interessante. Eu vou te dar a primeira dica da aula de hoje. A primeira dica, galera. Presta atenção nessa dica aqui, meu filho. Olha só, eu tenho aqui uma equação polinomial do segundo grau. Aqui eu tenho uma do segundo grau. Coloquei uma molezinha só para a gente entender o mecanismo de funcionamento dessa coisa, né? Inclusive coloquei uma bem simples, né? Então eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais c. Imagina que eu tenho uma equação polinomial aqui. Imagina não, eu tenho, né? Cujas raízes são fáceis de achar, né? Soma 5, produto 6, né? Na soma a gente troca o sinal, lembra disso? Né? Soma 5, produto 6. Dois números que somados vão dar 5 e multiplicados vão dar 6. Esses números são 2 e 3. Beleza. Imagina o seguinte. Eu quero achar agora uma outra equação polinomial cujas raízes são o triplo dessa anterior. Galera, isso aqui não tem nada a ver com a questão que a gente está fazendo, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu estou te dando para você entender o mecanismo de funcionamento dessa coisa. Imagina que a partir dessa, eu queira achar uma outra equação polinomial, né? Cujas raízes são o triplo dessas daqui. Como é que eu faço, né? Para achar isso aqui? Você precisa entender o seguinte, eu vou achar uma nova equação, eu não vou nem colocar x, eu vou colocar uma equação em y, ok? De maneira que as raízes dela sejam o triplo da anterior. Isto é, eu quero que o y seja igual a 3 vezes o x, o triplo de x, o triplo de x. É nisso, galera, né, que a gente tem que focar para resolver qualquer questão desse tipo. Então eu tenho que achar uma segunda, vou colocar em y, quase não sai, Jansen. Engasgou aqui. Cujas raízes sejam o triplo da anterior. Então é só fazer isso, gente. Agora, o que eu faço? Já que a minha equação é em x, eu vou isolar o x aqui, vou passar esse 3 para lá e substituir na de cima
e está finalizada a situação. Então, eu vou ter aqui que x é igual a quem? Passou para lá, eu vou ter y sobre 3. Então, agora o que eu faço? Eu venho aqui e substituo esse cara aqui e aqui no lugar do x. Então, como é que vai ficar a minha equação? X ao quadrado, quem é o x agora? Y sobre 3 ao quadrado, menos 5 vezes o x, quem é o x? Y sobre 3, mais 6 igual a 0. E agora, eu dou uma arrumada nisso aqui, né? Eu tenho que aplicar o quadrado em cima e embaixo, né? Eu vou ter o seguinte, aqui, ó, y ao cubo, aqui, ó, aplicando embaixo, aqui vai dar 9y ao cubo sobre 9, aqui vai dar menos 5y sobre 3, menos 5y sobre 3, mais 6, ok? Igual a 0. Galera, um detalhe é que quando a gente, em geral, quando a gente faz uma questão desse tipo, a gente cai numa equação um pouco chatinha, porque tem fração, né? Você pode pensar num número para multiplicar e eliminar o denominador da fração, né? Se os números aqui, por exemplo, são múltiplos entre si, aliás, o 9 é múltiplo do 3, né? Eu vou multiplicar toda a minha equaçãozinha por 9. Quando eu multiplicar por 9, né? Eu posso multiplicar, contanto que eu multiplique dos dois lados da igualdade, né? Eu não altero o resultado da minha equação. Quando eu multiplicar esse 9, vai cortar com esse 9 aqui, vai ficar o quê? Y ao quadrado. Aqui, ó, o 9 vai cortar com 3, vai ficar 3 vezes 5 vai dar menos 15y. E aqui, ó, 9 vezes 6 mais 54 igual a 0. Galera, tá aqui. Professor, vamos fazer o teste? Vamos achar as raízes dessa equação? Eu tenho que achar dois números cuja soma dá 15 e o produto dá 54. Soma 15, produto 54. Vai ser quem? 6 e 9, galera. 6 e 9. Veja que as raízes dessa aqui são o triplo das raízes da anterior, como nós queríamos, né? Percebeu? Ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Achei. Galera, então esse é o artifício que nós vamos usar para resolver essa questãozinha da Escola Naval, que caiu aí no concurso de 2022, ok? Então, se você não sabia dessa dica, fique sabendo agora. Beleza? Show? Bora lá, então. Então, se eu quero achar uma nova... Agora ficou fácil demais, né? Questãozinha da escola. Cujas raízes sejam um quíntuplo da anterior, eu vou usar essa aqui como referência, né? E vou fazer aquele esqueminha que a gente fez ainda agora. Eu vou dizer que o y, vou achar uma nova equação y, cujas raízes sejam o quíntuplo da anterior. Então, tem que dizer que y é igual a 5x. Então, essa é a nossa manipulação algébrica que a gente precisa fazer para resolver esse tipo de questão. E agora, vou jogar o 5 para lá. Eu vou ter que x é igual a y sobre 5. Show? E agora, eu substituo aqui, ó, onde tem x eu coloco y sobre 5. Beleza, minha gente? Vai ficar assim, ó. Repetindo a nossa aqui, vai ficar como? Ó, 5x ao cubo vai ficar 5 que multiplica o x ao cubo, só que o x é quem? Y sobre 5. Né? Aqui, ó, menos 4 que multiplica x ao quadrado, quem é o x? Y sobre 5. Mais 7 que multiplica x, quem é o x? Y sobre 5. Tá aqui. Menos 2 igual a 0. Galera, olha que questão fácil demais. Agora é só a gente dar uma mexidinha nisso aqui, né? Ver quais são os coeficientes e mandar ver, resolver a nossa questãozinha aqui, ok? Bora lá, então? Veja que aqui eu tenho que aplicar o cubo tanto em cima quanto embaixo, tá? Em cima vai dar y ao cubo, embaixo vai dar 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125, não é? Só que esse 125 vai ser simplificado com esse 5 aqui, vai dar 25 no denominador, ok? Então, vai ficar y ao cubo sobre 25. Aqui, ó. Aqui, vou aplicar o quadrado em cima e embaixo. Não vai dar para simplificar, né? Porque vai ficar 25 aqui embaixo e 4. 4 não dá para simplificar com 25. Então, vai ficar menos 4y ao quadrado sobre 25. Sobre 25. Aqui também não dá para simplificar. Vai dar mais 7y sobre 5. E aqui, menos 2 igual a 0. Galera, achei a minha equação. Veja que se eu precisasse resolver ou fazer alguma outra coisa, eu poderia pegar essa equação para eliminar o denominador, assim como a gente fez naquele exemplo, multiplicar toda a minha equação por 25, que aí ia cortar aqui, né? Ia cortar aqui, ia dar 5 lá em cima, né? Multiplicava aqui, ia dar 50, não tem problema nenhum. Mas eu não preciso fazer isso nessa questão. Por quê? Porque eu percebo que ele pediu aqui a soma dos coeficientes. E eu observo que as alternativas que eu tenho são frações, tá vendo? Então, provavelmente, né, ele não está trabalhando com números inteiros, né? Ele não vai estar trabalhando com inteiros, ele vai estar trabalhando com essas frações aqui mesmo, né?
Então basta eu pegar esses coeficientes aqui, né, que são os caras que multiplicam as incógnitas, e somar esses caras. O primeiro aqui, ó, é quem? É 1 sobre 25. Então eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 25. Esse aqui, ó, menos 4 sobre 25, somado com menos 4 sobre 25. Aqui, ó, mais 7 quintos, mais 7 quintos. Aqui, ó, ainda tem o 2, né, que é um termo independente aqui, menos 2. Basta eu fazer essa soma para respondermos a nossa perguntinha aqui, que foi feita. A soma dos coeficientes, foi isso que ele perguntou. Então era só olhar para cá. Vamos lá, então? Beleza, galera? Veja só, né? Essa fração aqui está com denominador 25, essa aqui está com 25, essa aqui está com 5. Eu vou usar um artifício aqui para transformar em 25. Eu vou multiplicar por 5. Vai virar 25. Eu multiplico por 5 em cima e embaixo, ok? Não altero o resultado da minha fração. A mesma coisa aqui, ó. Esse 2 não está sobre 1, eu quero que apareça o 25. Então eu multiplico por 25 em cima e embaixo, o 1 que está aqui de baixo. Olha só como é que fica legal quando eu faço isso, ó. Vou repetir esse cara aqui, 1 sobre 25. Vou repetir esse aqui, ó, menos 4 sobre 25. Aqui, ó, vai ficar o quê? 7 vezes 5, 35, né? 5 vezes 5, 25. E aqui, ó, menos quanto? 25 vezes 2, 50. 25 vezes 1, 25. Né? Então eu usei esse artifíciozinho, né, para fazer as frações ficarem com o mesmo denominador. Por quê? Porque somar fração com o mesmo denominador é muito fácil. A gente repete o denominador e soma os numeradores, né? Ó, 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 3 mais 35 vai dar 32. 32 menos 50, 18, filhão. Então dá um 18 aqui em cima. E aí, nosso gabarito, você já está vendo bonitão ali. Tá vendo? Na letra alfa, galera. Então é isso, olha lá. Questãozinha da Escola Naval 2022. Infelizmente, né, não dá pra gente fazer todas as questões aqui, porque hoje eu tô focando um pouquinho nesse concurso de colégio naval. De repente, semana que vem a gente faz mais algumas pro concurso de oficialato, né?